Curitiba é uma das cidades mais visitadas do sul do Brasil. E sabe o que é melhor? A cidade está cheia de opções de lazer. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. O que fazer em Curitiba e dicas excepcionais para você montar um roteiro perfeito na cidade. Fala viajante, eu sou Benedict Torquato, nômade digital e fundador do blog de viagens Tire a Bunda do Sofá. E antes da gente começar efetivamente a falar sobre o que fazer em Curitiba, deixa eu só te pedir um favorzinho. Você está conhecendo agora o nosso canal, está chegando agora, clica aqui, se inscreve, ajuda a gente, isso é um feedback, o melhor feedback possível pra gente é a sua inscrição. É isso que motiva a gente a estar aqui produzindo conteúdo sobre viagem. Antes de falar dos passeios, eu acho importante falar rapidamente sobre hospedagem. Afinal, na minha opinião, hospedagem é a decisão mais importante em uma viagem. Eu sei por experiência própria que fazer a escolha errada de hospedagem pode estragar toda a viagem. Ainda mais em cidades grandes como Curitiba, que você tem que prestar um pouco mais de atenção em segurança, por exemplo. Eu morei na cidade por 5 anos e eu considero que são 3 os bairros bons para se hospedar lá. São eles: Centro Histórico, Batel e Santa Felicidade. Aqui no canal eu fiz um vídeo específico falando sobre isso, onde se hospedar em Curitiba. Eu vou deixar aqui em cima no card, é só clicar e conferir. Eu acho bacana, se você ainda não escolheu hospedagem, acho bacana ver esse vídeo, que tem várias dicas boas e essenciais para você escolher uma boa hospedagem na cidade. Além disso, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para 3 opções de hospedagens que eu considero boas em Curitiba. Uma delas barata, para quem quer economizar, uma com bom custo-benefício e uma com um pouco mais de luxo, para quem não se importa muito com o preço. Então, se quiser dicas de hospedagens lá, dá uma conferida aqui embaixo na descrição. E agora vamos lá, vamos falar sobre os pontos turísticos de Curitiba. Eu separei esse vídeo em categorias e eu vou começar falando sobre os parques de Curitiba, que inclusive é um grande diferencial da cidade. O primeiro parque que eu vou citar aqui é o Parque Barigui, que é um dos mais famosos, mais procurados e um dos maiores da cidade. Ele foi criado para preservar a mata nativa ali da região e, além disso, ele é como se fosse um backup, um plano de ação em caso de chuvas muito fortes. Ou seja, quando chove muito, antes de alagar as cidades e os prédios ali da região, o parque ele enche de água e assim protege a galera que mora ali naquela região. No Parque Barigui você pode fazer diversas atividades. Você vai encontrar lá pista de corrida ou caminhada, quadra de futebol, de vôlei, parquinho para as crianças e até churrasqueiras para fazer um churrasquinho no final de semana. Isso entre outras coisas também. Ali do ladinho, por exemplo, está o Museu do Automóvel, que você pode já encaixar no teu roteiro. Eu vou falar sobre ele daqui a pouco. O segundo parque da lista é o Parque Tanguá, que para mim é um dos mais bonitos da cidade. O Parque Tanguá ele é meio que dividido em 2 partes, assim, a parte alta e a parte baixa. Na parte baixa você pode ver uma cachoeira artificial que foi criada lá e é muito bonita. Além disso, no Parque Tanguá, a minha recomendação é que você vá no horário do pôr do sol. Para mim é um dos lugares mais bonitos para ver o pôr do sol em Curitiba. Claro que eu também não posso deixar de falar do Jardim Botânico. Talvez seja um dos pontos turísticos mais famosos da cidade. Acho até que é o cartão postal de Curitiba. Esse é um lugar que ele é um pouco mais tranquilo, assim, é bom para relaxar. Eu lembro que quando eu morava em Curitiba, eu ia para lá depois do almoço, por exemplo, depois do trabalho, justamente para dar uma descansada. Então você vai poder caminhar bastante, matar um tempo mesmo, ficar de boa e se desconectar um pouquinho. Já o Parque Tingui, ele é uma boa opção também para quem está na cidade, mas ele já não é tão famoso quanto os anteriores. Ele é um parque bem extenso, tem uma boa calçada também para você caminhar, fazer corrida, mas o seu principal ponto é o Memorial Ucraniano. É um lugar realmente muito bonito e interessante de visitar. Você pode ter uma boa noção da cultura ucraniana que tem na cidade. Além desses que eu citei anteriormente, com um pouco mais de detalhes, eu ainda indico 3 outros parques que são interessantes de conhecer, que são Passeio Público, Bosque Alemão e Parque Passaúna. Aqui embaixo na descrição tem um link para um artigo lá do blog falando sobre todos esses lugares com bastante detalhe e várias fotos. Eu recomendo que você também dê uma olhada. Além dos parques, Curitiba conta com alguns museus bem interessantes de conhecer e que são inclusive boas opções para dias chuvosos na cidade. O primeiro que eu vou citar é o Museu Egípcio e, como você pode imaginar, ele é sobre a história do Egito. Ele foi criado em 1990 e conta com mais de 700 peças expostas, entre réplicas e originais. A grande estrela do museu é uma múmia verdadeira que viajou lá do Egito para chegar em Curitiba e ficar ali exposta para você. E agora eu vou falar sobre um museu um pouco mais famoso, talvez o mais famoso de Curitiba, o Museu Oscar Niemeyer, também conhecido como MON. Como você pode imaginar, ele foi desenhado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, foi aberto em 2002 e conta com um espaço de 35 mil metros quadrados. E esse espaço ele é dedicado à exposição de artes visuais, arquitetura e design. O MON já recebeu diversos prêmios, sendo considerado entre um dos 10 melhores museus do Brasil, um dos 10 melhores da América Latina e é também considerado entre os 20 mais bonitos do mundo.
E o bacana é que o Moon ele vai um pouco além de museu. Ele conta com um espaço externo muito bonito e é muito comum a galera ir para lá no final de semana só para ficar de boa ali, relaxando e curtindo o sol de Curitiba. Muitos inclusive levam até o cachorro para passear. Lembra que eu falei do Museu do Automóvel, que fica perto do Parque Barigui? Então, esse é um museu, assim, para apaixonados por veículos, né? Ele foi fundado em 1976 e conta com um acervo de 150 veículos. Como eu disse, é um bom passeio para você encaixar junto para a hora que você for no Parque Barigui, porque é realmente um do lado do outro. E para fechar aqui a parte dos museus, eu vou falar sobre um que é bem pouco conhecido em Curitiba, que é o Memorial da Segurança no Trânsito. Ele é um museu criado pela Volvo e todo o espaço é dedicado realmente à segurança no trânsito. Então lá dentro você pode conhecer várias tecnologias voltadas a isso, a história do automóvel, dos automóveis, né? Como tudo isso surgiu e ainda participar de algumas atividades interativas, que é muito bacana. Agora eu vou citar alguns outros passeios que não se encaixavam nas categorias anteriores, mas que com certeza merecem aparecer aqui no vídeo. O primeiro deles é o Beer Train, que é basicamente um trem da cerveja. Esse é um passeio criado pela cervejaria Body Brown e ele acontece junto com o famoso passeio de Curitiba a Morretes, que é feito de trem. Então a cervejaria ela separa alguns vagões do trem para quem vai fazer o Beer Train. E lá dentro, desde a hora que você sai de Curitiba até a hora que você chega em Morretes, você vai tomando chopps artesanais, cervejas artesanais e harmonizando com pães, queijos e outros tipos de comida. É realmente muito bacana e eu recomendo demais para quem é apaixonado por cerveja. E para quem gosta de gastronomia, experimentar comidas diferentes, eu definitivamente recomendo uma passada no Mercado Municipal. Lá você vai poder encontrar diversos queijos, salames, frios de modo geral, frutas, tudo que você quiser experimentar vai ter lá. Inclusive o famoso café oriundo do Jacu, que é um dos mais caros do mundo. E para fechar essa categoria, também não posso deixar de falar da Torre Panorâmica. Ela é uma torre com 110 metros de altura e é a única torre de telecomunicações do Brasil que tem um deck panorâmico no topo. Então, como você pode imaginar, é um bom lugar para você ter uma vista sensacional da cidade. Agora eu vou falar um pouco sobre 3 opções de bate e volta saindo de Curitiba e que com certeza merecem ser feitas se você tiver alguns dias a mais na cidade. A primeira delas não poderia deixar de ser Morretes. Esse já é um passeio bem tradicional de Curitiba e eu recomendo demais. Existem 2 opções para fazer esse passeio. Você pode ir de carro, descendo pela Serra da Graciosa, o que é realmente muito bonito, e também tem a opção de trem, que eu comentei anteriormente. As 2 opções oferecem experiências bem diferentes, e se você puder, eu recomendo até que você faça das 2 maneiras. E em Morretes, não deixe de provar o famoso barreado, que é um prato típico da região. Agora, uma outra opção de bate-volta é Ponta Grossa, que é uma cidade que fica mais para o interior do estado e é repleta de cachoeiras. Então se você curte esse tipo de passeio, também vale a pena conhecer. E para fechar a lista, a Ilha do Mel, que é um destino que eu considero um dos mais bonitos do sul do Brasil. A Ilha do Mel é uma ilha assim quase que totalmente preservada, tanto que não é permitida a entrada de carros na ilha. Você anda só por trilhas no meio do mato. Então é um destino que eu aconselho para quem gosta mais de natureza e para se desconectar um pouco da correria do dia a dia. Viajante, então esses são os principais pontos turísticos de Curitiba e os que eu realmente recomendo que você conheça. É claro que existem dezenas de outras opções, mas se eu fosse falar tudo aqui, esse vídeo ia virar um filme, né? Se você quer mais dicas, não esquece, o link aqui na descrição pro post lá no blog. Esse sim tá bem completo. Eu espero que você tenha gostado, que esse vídeo tenha sido útil para você e que com essas dicas você consiga montar um roteiro bem bacana em Curitiba. Então, mais uma vez, se você gostou desse vídeo, clica aí, se inscreve no canal. Eu prometo para você que vai ter muito conteúdo bacana sobre viagem. Muito obrigado e até a próxima viagem.